Muito boa tarde. Aquilo que se vai seguir é uma exposição com base em relatos de investigadores de OVNIs brasileiros, relatos de fontes militares não identificadas, relatos de bombeiros também que deram a cara, mas que não revelaram muito sobre isto, e principalmente sobre civis que se identificaram e que contaram uma história a todos os títulos assombrosa. O caso de Varginha, como vão ver, é um caso extraordinariamente complexo, em certa medida atualiza o que se passou em Roswell em 1947, porque em Varginha tivemos encontros imediatos de primeiro, de segundo, de terceiro e até de quarto grau com criaturas alienígenas. A nossa história começa no complexo militar da montanha Cheyenne, em Colorado Springs, nos Estados Unidos. Lá encontra-se o NORAD, que é um avançado sistema que controla tudo o que estiver a voar ou nas proximidades do nosso planeta, sejam eles aviões, helicópteros, mísseis, satélites, etc. Seria o NORAD a avisar o exército brasileiro de que um OVNI estaria a aproximar-se do espaço aéreo de Minas Gerais, Brasil, em janeiro de 1996. No dia 20 de janeiro desse ano, um casal de agricultores, Eurico e Oralina de Freitas, acordaram com o barulho de agitação dos seus animais. Ao observarem o céu em redor da sua propriedade, nas imediações de Varginha, verificaram que um objeto em forma de submarino estava a perder altitude e tinha uma esteira de fumo, o que indicava que poderia estar danificado. A partir daqui, o que se segue é uma sucessão de factos extraordinariamente importantes e que resultam na captura destas criaturas que vamos agora falar. Tudo começou às 8 da manhã do dia 20 de janeiro de 1996. Os bombeiros de Varginha receberam uma chamada anónima. Nessa chamada anónima eram alertados para a presença de uma criatura estranha no Jardim Anderê, em Varginha, um bairro da cidade de Varginha. De acordo com um militar reformado e um civil, por volta das 14 horas desse dia, membros do exército fizeram uma busca numa mata situada entre os bairros Jardim Anderê e Santana. Foram ouvidos 2 tiros e numa questão de segundos os militares saíram da mata. 2 deles carregavam sacos de campanha. Dentro de um deles algo estava-se a mexer e no outro saco não havia movimento. No entanto, a superfície ocupada por essa criatura nos sacos era idêntica. Alguns investigadores sugeriram que mais 2 criaturas teriam sido localizadas e capturadas. No entanto, e até este dia, não há confirmação de que tal se tenha verificado. As irmãs Valquíria Silva e Liliane, juntamente com uma amiga mais velha, Cátia Xavier, ao passarem por um terreno baldio no bairro Jardim Anderê, com o propósito de cortarem caminho para chegarem mais depressa à casa, encontraram uma criatura de aspecto monstruoso. Essa criatura estava agachada nas proximidades do muro de uma oficina. O ser não era nem homem nem animal, foi o que elas disseram na altura à comunicação social. Segundo elas, a criatura tinha pele castanha viscosa, olhos enormes de cor vermelha e 3 protuberâncias na parte superior da cabeça, que era bastante volumosa comparativamente com uma cabeça humana normal. Não encontraram sinais de boca ou de nariz que indicassem a existência de uma boca ou de um nariz, e ela apresentava ainda veias muito salientes, principalmente nos ombros. Os pés eram grandes. O ser parecia não se sentir bem, dando a impressão de estar contundido. Em poucos segundos fugiram para casa das irmãs, imaginando, vejam só, que tinham visto o diabo. Era aquilo que elas pensavam. Por volta das 20 horas desse dia, 2 polícias militares
do Serviço de Inteligência localizaram e capturaram outra criatura. Esta também estava enfraquecida e no mesmo bairro da cidade. Tudo parece indicar que este segundo ser foi o ser que foi visto pelas irmãs Liliane e Valquíria Silva por volta das 14 horas no Jardim Anderê. Segundo factos apurados pelos investigadores de OVNIs brasileiros, a segunda criatura foi conduzida, tal como a primeira, para a ESA. E eu vou aqui repetir o nome ESA várias vezes, portanto vamos perceber o que é a ESA. A ESA é a Escola de Sargentos das Armas. Localiza-se em Três Corações, perto de Varginha. Esta escola é uma escola de instrução militar de alta segurança. Os investigadores Vitório Pacaccini e o Birajara Franco Rodrigues apuraram que a segunda criatura tinha sido internada no Hospital Regional de Varginha, nas últimas horas da tarde desse dia. No mesmo dia ou na manhã seguinte, a criatura que estava ferida, tal como a outra, seria transferida para o Humanitas, que é um hospital também em Varginha e que se situa a 1,5 km do Hospital Regional de Varginha. O Humanitas, segundo as fontes médicas, teria mais recursos para tratar dos ferimentos da criatura que o Hospital Regional de Varginha. Testemunhas do Hospital Humanitas disseram que a entidade não resistiu e que foi declarada morta às 18 horas da tarde do dia 22 de janeiro. Logo em seguida, pelo menos 15 médicos, vários oficiais militares, polícias e bombeiros entraram no quarto onde jazia a criatura num caixão de madeira. Um dos médicos introduziu uma pinça cirúrgica dentro da pequena boca da criatura e retirou lentamente uma língua branca. Em seguida, ao retirar a pinça, a língua retraiu e recolheu ao orifício, portanto. As mesmas testemunhas adiantaram que a criatura tinha 3 dedos, novamente 3 protuberâncias na testa, confirmando o que as irmãs tinham apurado, não possuía órgãos sexuais, mamilos ou umbigo. Parecia ter articulações nas pernas, que estavam feridas e enrugadas, e a pele coincidia com as primeiras descrições, cor castanha e textura oleosa. Em seguida, a tampa do caixão foi aparafusada e 2 militares com máscaras e luvas envolveram-no num invólucro de plástico negro antes de guardá-lo num caminhão estacionado do lado de fora. Na madrugada de 23 de janeiro, as criaturas terão sido levadas por um outro contingente para a cidade de Campinas, no estado de São Paulo. Após passarem pela Escola Preparatória de Cadetes do Exército, foram transferidas para a Universidade de Campinas, a famosa Unicamp, onde uma delas terá sido entregue ao médico legista Dr. Fortunato Badam Palhares. O Dr. Fortunato Badam Palhares nega até hoje o envolvimento nesta história. Na altura, em 96, disse a um aluno de medicina seu que para ele lhe perguntar o que quisesse sobre Varginha daí a 10 anos, a verdade é que ele foi entrevistado há pouco tempo e continua a negar que tivesse feito qualquer espécie de autópsia ou de experiência com uma criatura extraterrestre. Apesar de existirem 2 testemunhas civis que garantem inquestionavelmente o seu envolvimento. As criaturas continuaram a aparecer e continuaram a ocorrer testemunhos muito interessantes. Assim sendo, passado algumas semanas, outras criaturas que apresentavam o mesmo aspecto das descritas foram aparentemente encontradas por civis em diferentes pontos da região. A primeira delas foi observada pela senhora Terezinha Galo Klepf. Esta senhora Terezinha Galo Klepf era mulher de um político conhecido da região. Ela estava no Jardim Paiquerê, que fica perto no Jardim Zoológico de Varginha, portanto no restaurante Paiquerê, perdão, na noite de 21 de Abril. Ela informou que viu uma criatura que apresentava olhos grandes, de cor avermelhada, aparentemente sem pupilas e luminosos, e a boca não passava de um pequeno traço horizontal. Praticamente não se notava o nariz e a pele do ser tinha uma cor castanha escura. Apresentava ainda um capacete dourado, o que era uma inovação relativamente aos testemunhos que conhecemos até agora. Era a primeira vez que o ser tinha um capacete dourado, que envolvia a cabeça. Este suposto extraterrestre estava totalmente imóvel.
No entanto, os seus olhos abriam e fechavam. Segundo Teresinha Kleff, aquele ser estava a apenas a 5 metros de distância da varanda do restaurante para onde ela se tinha deslocado. Debaixo de uma grande emoção, ela entrou no salão onde se realizava a festa e pediu ao marido para a levar dali para fora. E só contou esta história muito mais tarde. Curiosamente, nos dias que antecederam o acontecimento, morreram de maneira misteriosa, no mesmo jardim zoológico, vários animais. A autópsia destes animais, estamos a falar de uma anta, estamos a falar de um gato selvagem, de uma arara e, se não me falha a memória, de um tucano, dizia que a autópsia destes animais não revelou nada de extraordinário, apenas uma pequena infecção que, pelos vistos, foi fatal. Maio de 96, poucos dias depois do incidente com Dona Teresinha, mais uma criatura semelhante às anteriormente descritas foi avistada. Desta vez, aparentemente a tentar atravessar a estrada que liga Três Corações à vizinha Varginha. A testemunha foi o estudante Hildo Lúcio Gardino, e o encontro aconteceu quando passava com o seu carro em frente à propriedade onde o casal Eurico e Oralina de Freitas teve o avistamento de um objeto em forma de submarino. Meses depois, a mãe das raparigas que viram a criatura no muro do jardim junto à oficina, e Luísa Helena Silva, a mais os seus filhos, receberam uma visita muito estranha. 4 homens vestidos de fato escuro, que não se quiseram identificar, apresentaram uma proposta de suborno à família. Os homens estavam dispostos a pagar o dinheiro que fosse preciso para que as filhas desmentissem que tinham visto tal criatura. Disseram que voltariam depois para saber a resposta e informaram ainda que, caso aceitassem, seriam convidadas a participar num programa, numa estação de televisão local, para desmentirem toda a história. Uma morte estranha. O polícia militar Marco Eliqueireze, de 23 anos, gozando de uma saúde física invejável, morreu em virtude de uma infecção generalizada no seu organismo. O soldado terá chegado a casa de noite após a captura de uma criatura, tendo sentido fortes dores nas costas. Poucos dias depois de 20 de janeiro, surgiu um furúnculo numa das axilas do soldado. Ele foi extraído logo de seguida nas dependências do próprio quartel da corporação. Queireze começou a apresentar um processo gradual de paralisia, além de febre. Devido ao agravamento do seu estado, acabou por ser levado para o Hospital Bom Pastor, onde ficou praticamente isolado da família, permanecendo internado por vários dias. Os seus familiares, e em especial a sua irmã Marta Antónia Tavares, que ia com mais frequência ao hospital, não conseguiam entrar em contato com o médico que estava a tratar do seu filho, do seu irmão, e muito menos saber notícias sobre a evolução da doença do irmão. Poucos dias depois do seu internamento, o soldado foi finalmente transferido para o Hospital Regional do Sul de Minas, também em Varginha. Exatamente o mesmo por onde ele próprio teria levado a criatura que ajudou a capturar no dia 20 de janeiro. Queireze foi levado indiretamente para o Centro de Tratamento Intensivo da instituição, onde veio a morrer exatamente às 11 horas do dia 15 de fevereiro, 26 dias após o seu contacto com um extraterrestre. Um ano depois desta história, o comando da Polícia Militar de Minas Gerais desmentiu estes factos todos, bem como a ideia de que Queireze tivesse estado a trabalhar ou em serviço nesse dia 20 de janeiro de 1996. No entanto, uma testemunha militar relacionada anteriormente com o caso declarou que teve contacto com membros do Exército relacionados com este rapaz e que estes revelaram que naquela noite, no momento da captura, a criatura teria esboçado uma leve reação e o polícia teria tocado sem luvas no braço esquerdo da criatura. Para os seus companheiros, ele assinou a sentença de morte ao tocar com a mão no braço esquerdo da criatura. A família do soldado conseguiu inicialmente apenas abrir um inquérito na esquadra local para apurar possíveis responsabilidades médicas que teriam levado à sua morte. O soldado foi enterrado e mesmo assim, meses depois, ninguém sabia exatamente os motivos da sua morte. O próprio chefe da esquadra de Varginha, que presidiu o inquérito, apesar da sua insistência perante a corporação militar em que Queireze servia, não conseguiu ter acesso à documentação oficial ligada à autópsia do soldado.
A única indicação que houve sobre a morte do soldado Marco Eli Querés foi de que, supostamente, ele teria sofrido uma pneumonia muito forte. Resta-nos agora referir alguns pontos que são importantes para compreender esta história. Uma pergunta que, e já vamos às perguntas, mas uma pergunta que certamente vocês irão colocar é: e então, e o que é que aconteceu ao OVNI que caiu naquela cidade? O que é que aconteceu às criaturas? E aqui entra uma coisa muito importante, que é assim: os Estados Unidos, desde os anos 60, têm um protocolo com o Brasil. E esse protocolo consiste em todo o material aéreo não identificado, capturado no espaço aéreo brasileiro, é transferido para os Estados Unidos. E tudo leva a crer que um norte-americano esteve presente no Brasil no dia 20 de janeiro de 1996, quando a criatura foi capturada. Na última hora daquele dia, um avião de transporte C-5 ou C-17 da United States Air Force, Força Aérea dos Estados Unidos, foi visto no aeroporto de São Paulo. 2 dias depois, no aeroporto de Campinas, perto da universidade, para onde se supõe que a segunda criatura tenha sido levada, o mesmo avião voltou a aparecer. As duas criaturas, uma morta e outra viva, terão sido levadas para os Estados Unidos? É uma questão que fica aqui em aberto. Os militares, como não poderia deixar de ser, nesta história tiveram um comportamento bastante lacónico. Negaram sempre o envolvimento com a captura das criaturas. Houve um indivíduo, um senhor chamado Sargento Calça, da Escola de Sargentos das Armas em Três Corações, que disse a um investigador inglês, Bruce Burgess, disse: nesse dia houve uma violenta tempestade em Varginha, nós tivemos um casal de anões que deu à luz um anão deformado e que, portanto, se calhar foi isso que as meninas viram, mas isso não convence e isso não esclarece nada, porque não foi só um anão supostamente que foi visto, foram várias criaturas que foram vistas. Mas dizia eu que dentro da ESA, da Escola de Sargentos das Armas, que foi a instituição militar que comandou as operações no sul de Minas Gerais, era proibido falar no assunto. A desobediência era punida com prisão sumária do infrator. As manobras de encobrimento foram coordenadas por membros da inteligência do Exército durante as próprias operações. A verdade tinha de ser escondida não só aos civis, mas também ao maior número possível de militares da ESA. O general Sérgio Coelho Lima, comandante da base, foi sempre lacónico, como já referi, no contacto com os jornalistas, e apesar do enorme destaque que a imprensa, que a televisão e que os médias brasileiros deram ao caso, negou sempre que Varginha tivesse ocorrido. Conclusões. Não há dúvida de que algo extraordinário aconteceu no Brasil, no dia 20 de janeiro de 96. No entanto, muitas perguntas continuam ainda sem resposta. O que terá acontecido à primeira criatura? Quais foram os resultados da autópsia realizada à segunda? Se eram extraterrestres, como é que chegaram ao Brasil e onde estará a sua nave? A investigação sobre o episódio de Varginha está longe de estar concluída e é sem dúvida um dos casos mais importantes da ovniologia moderna. Obrigado. Agora, se tiverem algumas perguntas, podem colocar, eu terei todo o gosto em responder. Varginha é uma cidade de cerca de 120 mil habitantes em Minas Gerais e, portanto, é extraordinário que isto possa ter sido inventado, porque há um indivíduo de quem eu não falei aqui, que é o piloto do ultraleve Carlos Sousa, que alguns meses mais tarde do ocorrido ia entrar na cidade de Varginha quando observou um helicóptero de carga muito pesada a sobrevoar a base, a sobrevoar a área, e vários carros também de grande patente. Ele foi barrado, não o deixaram entrar, e o que é engraçado é que os bombeiros de Varginha foram alertados na manhã desse dia de que uma criatura estava no jardim da cidade, o Anderê. Os bombeiros, dizia eu, também
quando falaram com o investigador inglês Bruce Burgess, que foi ao Brasil, ele perguntou-lhes, mas o que é que aconteceu nesse dia, 20 de janeiro, com os bombeiros? E eles disseram, as pessoas, os bombeiros que estavam no ativo nesse dia, já não trabalham cá, curiosamente. E eles disseram que não podiam dizer, e eles disseram que não podiam dizer o que se tinha passado, que tinha sido um dia de uma operação de rotina. E o investigador inglês perguntou, então descreva qual foi a rotina que se passou nesse dia. É confidencial. Quer dizer, é estranho que uma rotina dos bombeiros seja confidencial. Mas dizia eu, voltando aqui às imagens, aqui portanto temos o ser propriamente dito, com as 3 protuberâncias, olhos vermelhos e 3 dedos, e aqui embaixo temos uma panorâmica da cidade de Varginha, que, como é óbvio, e tal como em Roswell, beneficiou largamente deste caso, porque a cidade foi falada em todo o Brasil e no mundo. E como é uma cidade de 120 mil habitantes, ligeiramente industrial, onde só há fábricas, portanto era estranho que animais estranhos aparecessem por ali. E nenhum animal estranho, como vocês já devem ter percebido, se assemelha a isto. Nenhum se assemelha a isto. Portanto, esta história é muito complicada de discernir completamente. E dizia eu que Varginha hoje em dia beneficia muito com o caso. Há um folclore que é explorado a nível do turismo. O presidente da SPO, Nuno Silva, esteve em Varginha e pôde constatar a existência de imensas alusões ao extraterrestre, estátuas com o extraterrestre, como é que se diz, paragens de autocarro feitas em forma de OVNI. Portanto, a cidade beneficiou, que era uma cidade onde não acontecia nada com este caso. Finalmente temos aqui um desenho do ser extraterrestre escondido no mato, provavelmente pouco antes de ser capturado por membros do Exército. Eu volto a repetir, se tiverem alguma questão a colocar, se houve alguma dúvida que ficaram relativamente a este caso, coloquem-na, que eu terei todo o gosto em responder. Não receberam dinheiro, não aceitaram dinheiro e contaram o caso. Contaram o caso, colaboraram. Colaboraram com os investigadores, com o Birajara Franco Rodrigues e com o Vitório Pacacini, que foram 2 investigadores brasileiros que estudaram o caso. Contaram-lhes tudo o que tinha acontecido, contaram-lhes, e por isso, lá está, se elas não tivessem contado que tinham sido subornadas, também não sabíamos. E elas contaram que houve uma tentativa de suborno. O que se passou mais tarde, e agora fazendo aqui uma atualização para os nossos dias, 11 anos depois, e 10 anos passados, e no aniversário, no 10º aniversário do caso, as raparigas necessariamente muito mais velhas, 10 anos mais velhas, elas eram adolescentes na altura, agora estão na casa dos 20 e tal anos, elas neste momento não querem falar sobre o caso. É estranho, mas se calhar aqui a questão é do enfoque que isso provoca. O que é que eu quero dizer com isto? Elas já falaram muito, já contaram o que viram, já contaram que houve uma tentativa de suborno. Se calhar agora não querem problemas, não querem também que... E então, se calhar não têm espírito, passa a expressão, para estar a ser outra vez faladas na comunicação social, acrescentando alguma coisa que porventura não falaram na altura, e estar outra vez a reacender o caso. Quando diz, portanto, estava a perguntar porque é que se esconde uma coisa destas. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Quando é que vamos primeiro perceber aqui um bocadinho do que é que estamos a falar. Quando existe uma suposta hipótese de que uma criatura extraterrestre está no nosso planeta, quem é que trata desse caso? São os militares. Não são os civis.
São os militares que se apressam porque estão informados, porque estão informados a um nível superior às pessoas normais. São eles que avançam para a detenção dessa criatura, para a captura dessa criatura. E a instituição militar, por natureza, não é da sua vocação dar informações sobre o que quer que seja. Atua da forma que quer, claro, dentro da lei e de acordo com o governo. O governo, dentro da lei, exatamente. Eu quando digo dentro da lei é relativo, desde que estejam em consonância com o que o governo quer que eles façam. E vamos ver outra coisa, quer dizer, a existência de extraterrestres na Terra é a história mais fantástica já alguma vez existente. Portanto, uma coisa dessas tem que ser verdadeiramente escondida da população. Exatamente. Se isso fosse... Claro. Portanto, se pensarmos que estamos perante uma história fantástica, se pensarmos que os militares atuam desta forma, porque repare, se os civis, vamos fazer um pequeno exercício académico, se os civis, se as pessoas comuns fossem as primeiras a chegar ao centro, o que é que acha que era a consequência disso? Pânico. Qual é a única instituição que pode lidar com essa criatura sem entrar em pânico? São os militares. Portanto, as pessoas têm que ser, para não haver pânico, os militares têm que ser os primeiros a entrar em ação e têm que ser eles que conduzem as operações de captura. Agora, o que é estranho, e aí sou capaz de concordar consigo, é que depois dessa captura e depois das pessoas estarem em segurança, depois das criaturas estarem todas capturadas, porque é que não divulgam que capturámos extraterrestres? Sim, concordo contigo. Concordo contigo, seria um abalo muito grande. Seria um abalo muito grande nas estruturas. Exato. Este caso de Varginha foi o caso mais importante porque teve todas estas atribulações que eu lhe contei e foi um caso que foi muito investigado pelos médias. É natural que encontros imediatos de terceiro e de quarto grau. Sim, continuam a haver. Nós temos 3 zonas em Portugal particularmente férteis em avistamentos. Estou a falar de Mértola, no Alentejo, estou a falar da Serra da Rábida, aqui ao lado, e estou a falar também da Serra da Gardunha. São as 3 zonas, são chamados hotspots, ou seja, pontos quentes, sítios onde há um maior número de ocorrências. Agora, um caso com esta magnitude, como o caso brasileiro, nunca tivemos. Sim. De qualquer modo, aconselho-vos a lerem o livro O Caso Varginha, do investigador brasileiro Birajara Franco Rodrigues. Se forem ao portal da revista UFO do Brasil, que é www.ufo.com.br, há lá uma biblioteca que eles têm e nela está esse livro. Podem encomendar, vale a pena porque é um relato muito completo sobre o que se passou e ficam então com uma ideia mais pormenorizada
do que eu falei aqui. Eu cingi-me ao óbvio, porque achei que se fizesse uma exposição muito longa, naturalmente iria ser maçador, porque há muitos pormenores, mas estes pontos que eu falei, portanto, o avistamento das raparigas, o avistamento dos agricultores, o caso do soldado que ficou morto por ter tocado no braço esquerdo do extraterrestre, a senhora Teresinha Kleb, que viu no restaurante Paiquerê, Paredes Meias com o Jardim Zoológico de Varginha, outra criatura, a proposta de suborno às filhas e à mãe, que, portanto, tiveram o avistamento em primeira mão, e todas estas conclusões do envolvimento dos Estados Unidos, porque reparem, tudo isto começa quando o NORAD, o tal comando, portanto, aéreo americano, informa os militares brasileiros de que um OVNI está a caminho de Minas Gerais. Sim, sim. Claro, claro. Não, mas esta informação... Claro, claro. E então todos estes factos aqui relatados fazem desta história provavelmente a história mais interessante e mais completa da ovniologia moderna. Diga? Não repare, a história é cortada a meio porque eu não, os investigadores brasileiros que fazem o trabalho esbarram com os militares. Se os militares dizem que não sabem de nada, que não aconteceu nada, que foi um casal de anões que deu à luz um anão nessa noite, o que é que os jornalistas podem fazer? Não podem apontar uma pistola aos militares e dizer: você tem que me dizer o que é que aconteceu, não é? Claro, claro. 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 Muito bem. Há testemunhos no hospital Humanitas, não é? Onde a criatura foi levada porque não havia condições no Hospital Regional de Varginha para fazer autópsia. No Humanitas dizia eu que houve realmente testemunhos não identificados de médicos. Aliás, estava uma equipa muito grande lá, militares, oficiais, bombeiros, e nessa altura os investigadores, portanto, confrontaram alguns médicos com essa situação. E na verdade, nesse dia houve um aparato, uma confusão, um stress enorme dentro do hospital que não é compatível com uma situação normal. É compatível com uma situação de grande ansiedade, de grande inquietação ou de uma emergência qualquer. Mas é um bocado estranho ter havido uma emergência qualquer num dia em que as pessoas relatam que viram uma criatura num jardim, junto a um muro, em que vêem um OVNI a cair, em que, quer dizer, tudo isso aconteceu nesse dia. Portanto, há aqui um fio condutor, o que leva a crer que esta história, mais uma vez, e aqui vos digo, que é uma história, é para mim a história mais importante da ovniologia moderna. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Quero também aqui lançar um convite a todas as pessoas
que estão aqui a assistir à palestra, ou que estiveram a assistir à palestra sobre Varginha e às que estão no recinto da Feira Esotérica, para que no próximo dia 7 de outubro, mais ou menos por volta desta hora, por volta das 5 da tarde, estejam presentes aqui neste pequeno espaço onde podem se sentar e ouvir um depoimento muito interessante que vai ser conduzido pelo Presidente da Sociedade Portuguesa de OVNIologia, Nuno Silveira, sobre o tema das abduções, que é dos temas mais complexos do fenómeno OVNI, porque envolve então raptos de pessoas por extraterrestres, experiências feitas por extraterrestres a pessoas e tudo o que tem a ver com este intrigante aspecto. Mais uma vez, muito obrigado a todos e, entretanto, apreciem a Feira Esotérica também. Obrigado.